O tema que me foi proposto é a vocação como decisão e ação. A vocação como decisão e ação. E o subtema é potencialize as suas oportunidades. O texto que eu quero ler com vocês está em Lucas capítulo 19. E o Lírio até brincou, falou, não vou falar de texto de talento, texto tradicional de vocação. Eu vou falar de texto tradicional de vocação aqui, né? De talento mesmo, nas minas. Lucas 19, capítulo 11. E é o texto que eu quero ler com vocês. É uma parábola, a parábola das minas. Parábola das minas. Jesus dá um pedaço de dinheiro para cada um dos servos. Jesus não, né? O Senhor da mina dá um pedaço de dinheiro para cada um dos servos. E aí ele pede para que eles multipliquem aquilo. E diz o texto, Lucas 19, verso 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas e disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. E o segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o seu senhor respondeu: também você encarregue-se de outras 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que eu não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Amém, né? Vamos orar então. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra e pelo que já ouvimos aqui, pelo que o Senhor já ministrou a cada coração. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, o Senhor é soberano, o Senhor tem plano para cada um que está aqui, Pai. A minha oração, Deus, junto com os meus irmãos, é que o Senhor apenas confirme qual é a tua vontade e nos inspire a vivermos qual é o teu querer, o teu plano para nós, a vocação do Senhor para cada um de nós que estamos aqui. Que eu seja instrumento nesse propósito, conforme o teu querer, a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse é um texto que é uma parábola de Jesus. Todas as parábolas, elas falam sobre o reino de Deus. E determinadas parábolas falam sobre o início do reino, outros falam sobre a expansão e as características do reino. E tem algumas outras parábolas que falam sobre a consumação final do reino de Deus. Todas as parábolas de Jesus têm esse mesmo tema, que é o reino. E tem um subtema, que é o início, expansão, consumação. Especificamente essa parábola, Jesus está tratando da consumação final do reino. E sempre que Jesus fala sobre a consumação final, tem alguns elementos em comum que aparecem, como por exemplo o julgamento final. Esse julgamento, ele pode ser visto como um julgamento meritório, um julgamento meritocrático, né? Um julgamento em que você vai receber um galardão,
Ou pode ser um julgamento condenatório, em que os ímpios serão condenados e os justos ou os remidos serão salvos. Então tem aí dois tipos de julgamento: o julgamento para condenação ou para salvação, e o julgamento de acordo com seus méritos. Jesus aqui está tratando dos dois. Ele condena e o servo da parábola condena aqueles que rejeitaram o rei. Ele fala: matem-nos aqui. Mas ele também faz aí um julgamento de méritos, ou seriam galardões, né? Vocês aí que produziram mais, reinem e governem sobre 10 cidades, ou você sobre 5 cidades. E esse é um texto então escatológico, e ele demonstra algumas características do reino e sobre a consumação do reino. O que eu já gostaria de afirmar para vocês é que o reino de Deus com certeza se consumirá no futuro. Isso é fato, isso é inegável, isso já está escrito na escatologia bíblica, nas profecias. Nós cremos na palavra, sabemos que o reino de Deus, ele vai se consumar. Ele já está entre nós, mas ele ainda tem o ainda não, né? Aquilo que vai ser final. O reino de Deus vai se realizar plenamente no final, mas enquanto isso, os seus servos devem se manter fiéis no presente momento, potencializando o trabalho o qual lhes foi confiado com excelência e responsabilidade. Amém? O reino vai acontecer, independente de mim ou de você. O plano é de Deus. Eu creio plenamente na soberania de Deus. Deus vai cumprir os seus planos. Você não define quais são os planos de Deus, mas enquanto a plenitude final não acontece, existe uma responsabilidade sobre nós no tempo presente. E nós precisamos viver essa responsabilidade com intensidade, com excelência, com responsabilidade total, buscando fazer o maior e o melhor que pudermos enquanto estivermos aqui. E algumas características do reino de Deus são destacadas nessa parábola, e a primeira característica que eu destaco aqui para os irmãos é que a mina, que Jesus deu, a mina, ela é autoprodutora. Basta, e falhou aí, o A ficou embaixo, era para ficar em cima. A mina é autoprodutora. Basta não escondê-la que ela renderá. Isso é aparentemente a natureza da mina da parábola, que quando nós lemos aqui. Diz Eugene Peterson: quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou, e quem tem cautela demais acabará sem nada. Me parece que Jesus está querendo dizer algo semelhante com isso. Quem arrisca a sua vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela demais acaba sem nada. Eu gosto da tradução do Peterson de Provérbios, aquela Bíblia A Mensagem. Na Bíblia A Mensagem, na paráfrase de Peterson, Provérbios 13:4, ele coloca assim: o preguiçoso tudo quer, mas nada acontece. Já o proativo, ele alcança tudo o que deseja. Essa é uma literatura sapiencial, é um provérbio, não é uma promessa, é uma recomendação. Eu gosto muito dessa paráfrase de Peterson sobre Provérbios. Olha, o preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Ele quer fazer muitas coisas. Ele quer ser um grande ministro, ele quer ser um grande líder, ele quer ser um grande pastor, uma grande missionária, de repente uma grande pastora, Ele quer ser muitas coisas. Esse é o sonhador, Mas às vezes ele não está disposto a pagar o preço por aquilo tudo. Não é proativo, não se dedica, não vê as oportunidades que estão surgindo. Tem muitos sonhadores, o mundo está cheio de sonhadores, o que nos falta são realizadores, não é verdade? Muitas pessoas querem viver oportunidades, mas não se dirigem em direção a elas. Destaco aqui para os irmãos que na parábola que nós lemos, nesse texto central que nós lemos da parábola, cada um dos servos recebeu a mesma moeda, que foi o capital inicial. A mesma moeda. É diferente da parábola dos talentos. Então são duas parábolas semelhantes. Na parábola dos talentos, cada um recebe um número específico de talentos. Nessa não, nessa eles recebem o mesmo valor, o mesmo capital inicial. E poderíamos entender que o sujeito dessa parábola não são os servos, ou o sujeito principal da ação seriam as minas, que é o capital inicial que cada um recebe. E o que aqueles servos deveriam fazer com as minas? Deveriam colocá-las em ação, deveriam compartilhá-las, deveriam fazê-las se multiplicar, crescer, se expandir. Poderíamos afirmar que a mina, ela é autoprodutora, a mina tem uma natureza automultiplicadora.
mas ela só não se multiplica caso ela ficar enterrada. A única mina que não se potencializou foi aquela que ficou guardada dentro do pano. Agora, o que seria essa mina? Se nós fôssemos interpretar esta parábola e contextualizá-la e tentar entender o que Jesus está querendo dizer, tem algumas possibilidades de interpretação sobre a mina. Partindo do conceito de que o servo ele confiou estas minas aos seus servos, e ele retornou e prestou contas daquilo que foi feito com a mina, partindo do pretexto de que a mina foi dada em mesma quantidade para todos os súditos do reino, uma das opções mais plausíveis para compreendermos desta mina é que as minas poderiam ser interpretadas como o Evangelho. Paulo trabalha isso em alguns textos nas suas cartas, por exemplo, 1 Tessalonicenses 2, versos 2 e 4. Como sabeis, tornamo-vos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus, com grande combate, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Você vê que Paulo, ele entendia que o Evangelho foi confiado de maneira comum a ele, era responsabilidade dele, aquilo que ele faria com o Evangelho. 1 Timóteo 1,11, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Existe aí na teologia paulina um conceito de que todos nós recebemos algo de confiança de Deus e pela graça e em comum. Temos dons diferentes, temos talentos diferentes, capacitações diferentes, mas temos algo em comum. Todos nós temos o Evangelho de Deus. Amém? Ok. No caso, então, a mina ela é autoprodutora, basta não escondê-la que ela renderá. Por isso, se a mina não produz, é por erro não da mina, é por erro da pessoa que está carregando ela. O Evangelho, ele é poderoso, amém, irmãos? O Evangelho é poderoso para transformar vidas. Agora, se ele não está transformando sociedades, nações e minas, a culpa não é do Evangelho, a culpa não é da palavra, né? A culpa pode ser daqueles que deveriam compartilhá-lo, expandi-lo, anunciar o reino de Deus. Travou aquilo, Rodrigão. Quebrou. É o capeta, né? Vamos orar, demônio do multimídia, né? Brincadeira. Então, meus irmãos, a culpa da não produção, da falta de multiplicação da mina, não é do próprio Evangelho. A mina tem uma natureza poderosa, mas é daquelas pessoas que deveriam fazê-la desenvolver, caminhar, expandir, anunciar o seu reino. O Evangelho é totalmente eficaz, mas só não é eficaz no caso de não ser compartilhado. Como nós ouvimos aqui pelo Lira, não estou falando somente da proclamação oral ou do plano de salvação. Olha, você é pecador, Jesus morreu por você, aceita Jesus, vai blá blá blá. Pronto, fiz minha evangelização. Não tem nada a ver com isso. Evangelização não se limita às 4 leis espirituais. Aliás, Jesus não disse para nós assim: ide por todo mundo e levem as pessoas a tomarem decisões por mim, né? Não, Jesus disse: ide e fazei o quê? Discípulos. Fazer discípulos está muito além de você apenas compartilhar as 4 leis espirituais, o Evangelho. O que se diria uma esquematização do Evangelho composto lá por Bill Bright, né? Fazer discípulos está muito além disso. Tem a ver com caminhada de vida, com influência, com relacionamento, com inspiração, com vida na vida. Há pessoas que se limitam porque ainda não conseguiram fazer discípulos, talvez na sua própria casa ou dentro da sua própria família. Aí a pessoa pensa assim: poxa, mas como é que eu sou vocacionado se eu não conseguir nem ganhar as pessoas da minha casa para Jesus, né? E aí a gente fica com aquele peso condenatório sobre nós. Não, eu acho que eu não devo fazer isso, eu não devo buscar a capacitação, eu não devo buscar aperfeiçoamento, porque afinal de contas eu não devo ter esta vocação, eu não devo ser chamado para isso, e deixam de continuar a propagar o reino de Deus, o Evangelho, acha que não foi chamado para isso. O que é libertador neste ensino de Jesus é que não cabe a você decidir quem vai ser salvo, não cabe a você decidir quem se converterá ou quem será feito um discípulo. O que cabe a você é
fazer e inspirar o discipulado. E o Evangelho vai se encarregar de transformar pessoas. O que cabe a você é ser excelente na comunicação do Evangelho. O que cabe a você é ser profundamente dedicado na proposta de fazermos discípulos do reino de Deus. Não cabe a você mudar corações. Quem muda coração é o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, se nós não estamos nos esmerando, nos dedicando, buscando a excelência no processo de ensino da palavra, do discipulado, aí sim, é sua falta de responsabilidade. Mudar vidas só Deus muda. Mas a grande questão é, nós estamos nos dedicando com excelência à proposta de discipulado e transformação de vidas? Não é apenas entregar o folheto no ponto de ônibus, né? Pronto, já evangelizei. Entreguei aqui o folheto, você chega assim no ponto de ônibus, podia estar matando, podia estar roubando, né? Mas estou aqui compartilhando, Jesus te ama. Aí você senta no banco, pronto, fiz a minha ação de hoje. Agora já evangelizei. Não, isso aí, você pode ir muito além disso, amém? Você pode influenciar muito mais pessoas. Isso é sua responsabilidade. Como você vai fazer discípulos? Como você vai potencializar o Evangelho que nos foi dado de graça? Isso sim, Deus vai cobrar. E não sou eu quem está falando, é o próprio Senhor Jesus. Por isso, compartilhe o tesouro que lhe foi confiado, anunciando o Evangelho e multiplicando discípulos. Segunda característica aqui, sobre o reino de Deus, nessa parábola, é que a vida no reino, ela exige contínuo desenvolvimento. A vida no reino exige contínuo desenvolvimento. Na minha dissertação de mestrado, tenho abordado Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, um homem de Deus, autodidata, 19 anos, assumiu a Igreja Batista da Inglaterra, Metropolitan Tabernacle. Batizou 14 mil pessoas no século XIX. Homem de Deus, homem fantástico, né? E Charles Spurgeon disse o seguinte: é sempre assim. Homens cheios de graça e de fidelidade obtêm mais graças e novos meios de ser úteis, enquanto os homens infiéis afundam e só pioram a situação. Devemos progredir, pois do contrário, perderemos o que havíamos obtido. Na religião, ou no cristianismo, diria ele, é impossível, o quê? Ficar parado. É impossível. Cristianismo e status quo, cristianismo e acomodação são duas coisas incompatíveis. Viver o Evangelho e não ser autotransformado e não influenciar transformação sobre outros é completamente incompatível. Não existe, você está se enganando. E as igrejas estão enganando uns aos outros quando não vivem a proposta de multiplicação do conceito do Evangelho do Reino de Deus que transforma vidas. E hoje estamos caminhando para um Evangelho cada vez mais nominal, né? Vocês já devem ter lido reportagens em revistas e etc., que o Brasil hoje já possui uma grande parcela de pessoas que se consideram evangélicos nominais, ou seja, evangélicos não praticantes. Como é que dá para ser um evangélico não praticante? Um discípulo não praticante, isso não existe, não é discípulo, simplesmente não é discípulo. Muito bem, meu bom servo, diz lá em Lucas 19:17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Eu acho interessante a recompensa que os servos fiéis receberam. Os servos fiéis, aqueles que trabalharam, aqueles que compartilharam a mina, que fizeram aquela mina se reproduzir, o que eles ganham de recompensa? Rede de água de coco? Beleza, trabalhei pra caramba, agora eu vou descansar. Trabalhei bastante, agora eu vou chegar no céu, vou morar numa mansão com ruas de ouro, né? Esse paraíso muçulmano que a gente acredita. Quer dizer, o nosso conceito de paraíso tem muito mais a ver com o islamismo do que com o cristianismo. Um paraíso onde a ostentação equivale, é o céu ostentação. Tem o funk ostentação, né? Tem agora o sertanejo ostentação e tem o céu ostentação.
Quando eu chegar no céu, vou ter ruas de ouro, vou pisar em ouro, ouro, muito ouro. Vou morar numa mansão, vou ter uma casona. Quer dizer, às vezes é isso que a gente espera pela recompensa como trabalho. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você que trabalhou muito, sabe qual vai ser a sua recompensa? Mais trabalho, diga aleluia, né? A recompensa pelo trabalho fiel é sempre mais trabalho. É isso que Jesus está nos dizendo. Agora você vai depender da sua escatologia, tá certo? Se você for milenista, não é quem gosta de bife à milanesa, né? Milenista é quem crê literalmente no milênio, né? Não sei qual que é a sua posição teológica. Aí eu confesso que eu tenho dúvidas sobre isso daqui. Eu tenho a minha posição firmada, mas sobre o que Jesus quer dizer aqui da recompensa, como que vai ser literalmente, eu não sei. Se você for milenista, alguns vão dizer o seguinte: para aqueles que acreditam no milênio, opa, estou andando demais. Para aqueles que acreditam no milênio, aquele que, ai, estou derrubando tudo aqui, Jesus amado. Aqueles que acreditam no milênio, quando você chegar no milênio, você vai governar sobre 10 cidades. Eu confesso que eu não estou certo disso. Mas o que eu estou certo é que a recompensa pelo trabalho fiel é mais trabalho, sem dúvida. É o que Jesus está dizendo aqui. Normalmente, meus queridos irmãos, são os mais ocupados que Deus está usando, Deus está chamando, não é verdade? Gente desocupada nunca tem oportunidade. Eu me lembro que eu estudei aqui na faculdade teológica. Calma aí que eu vou trazer o equilíbrio depois disso tudo. Não estou promovendo o ativismo nem o superativismo na igreja local. O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus dificilmente usará alguém que está acomodado. Deus dificilmente chamará para a sua obra, para o seu reino, alguém que não está em alto e contínuo aperfeiçoamento. Não significa que hiperativismo ou muitas atividades significam relevância. O contrário não é verdadeiro. Você pode fazer muitas coisas e ser irrelevante no que você faz. Como nós ouvimos de manhã, você tem que fazer o que Deus quer que você faça, amém? Mas a experiência, a história e as próprias escrituras mostram que aqueles que estão disponíveis, Deus sempre vai levar mais e mais oportunidades pelo seu reino, para aqueles que estão ativos. Eu me lembro quando eu estava terminando a faculdade teológica, aliás, eu entrei, vocês viram lá, o Lourenço leu um monte de coisa que eu fiz, o Lira falou assim: nossa, você deve ter uns 100 anos de idade, né? Mas na verdade eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu lembro quando eu fui fazer a inscrição na faculdade, muito menino, né? Muito mais menino do que agora. A Arituza, você já conhece a Arituza, a secretária? A Arituza olhou para mim e falou: o que você vai fazer aqui, menino? Ela se assustou comigo. Tinha cara de criança, né? Adolescente mesmo. Eu lembro que quando eu estava terminando a faculdade teológica, muitos colegas estavam à procura de uma atividade ministerial, e à procura de uma igreja, ou à procura de pastorear, e alguns falavam: eu quero ser pastor da PIB, de sei lá da onde, né? Quero ser pastor da PIB, de sei lá do que. Quando eu estava terminando a teológica, em 2008, eu já tinha 3 atividades ministeriais remuneradas. Isso foi um pouco depois de ter terminado, 2009, eu estava com a Igreja Batista, plantando a igreja, eu estava com a Junta de Missões Mundiais, e eu dava estudos bíblicos numa empresa de tecnologia, e tinha um subsídio para isso. Eu tinha 3 atividades remuneradas, e um monte de gente estava desesperado, procurando o ministério. Aí eu me pergunto: será que não existiam oportunidades? Ou será que não existiam disponibilidades? A gente está disponível para aquilo que é bonzão, né? Não, para ser o pastor da PIB eu quero ser. Agora, para ser pastor lá no presídio, para pastorear um monte de gente que você está pregando o evangelho, a pessoa começa a levantar e se questionar, você entra lá todo dia com medo de acontecer uma rebelião. Eu nunca vi tantos disponíveis assim. Agora, hoje todo mundo realmente quer ser o pastor daquela igreja X, B, C. Vocação tem muito a ver com disponibilidade. Amém, irmãos? Você descobre a sua vocação não enquanto está esperando a oportunidade surgir, mas enquanto você está vivendo aquelas que já existem. Às vezes as pessoas ficam pensando assim: não, Deus vai me chamar para uma coisa especial, Deus vai fazer algo grande na minha vida,
Deus vai fazer algo maravilhoso na minha vida. Um dia Deus vai fazer, mas ela não vê o que Deus já está fazendo. E ela fica pensando, um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai me chamar, um dia eu vou viver um grande ministério. E você perde o que Deus está fazendo agora. Quais são as oportunidades que Deus está te dando hoje? Quais são os recursos que Deus está te dando hoje? Quais são as potencialidades de influência pelo reino que Deus está te dando agora? Eu nunca pensei na minha vida assim, eu vou ser pastor de uma igreja batista octogenária de 87 anos no centro de São Paulo. Eu nunca pensei isso, vou ser pastor de uma igreja, vou ser pastor do Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho é minha ovelha. Vou ser pastor. Isso nunca foi projeção minha. Tudo que eu queria é, Senhor, eu quero estar disponível para aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Amém, irmãos? O que Deus está abrindo de oportunidades para você hoje? Quais são as potencialidades que você tem hoje? Não fique esperando o anjo de Deus cair e falar para você. Veja o que Ele já está fazendo. Veja as oportunidades que estão se abrindo. Dificilmente Deus vai usar uma pessoa que está acomodada e mantém o status quo. Já ouviu essa frase? Status quo ante bellum. Uma frase em latim. E essa frase, ela se originou de um termo diplomático, status quo, que era status quo ante bellum, que significa no estado em que se estava antes da guerra. Com o passar do tempo, o termo status quo se tornou sinônimo de manter as coisas como estão, deixa do jeitinho que está, não muda nada. Não precisa, tá bom como está, tá bom do jeito que está, é a manutenção do status quo. Sempre que eu leio as Escrituras e eu aprendo mais sobre o reino de Deus, eu tenho a tendência a crer que vida no reino é totalmente diferente de status quo. Vida no reino é ampliação, é crescimento, é autodesenvolvimento, é potencialização daquilo que Deus nos deu, é irmos além, é vivermos mais, é vivermos além do que jamais sonhamos, porque Deus tem coisas maiores para nós. Amém, irmãos? Vivemos um paradigma em que o bom crente batista é o Ned Flanders, né? O bom crente batista, ele é... Olha lá. O que ele é? Vamos lá, passa aí o slide. Bom crente, vamos lá. Ele é aluno da IBD, ele é frequente nos cultos, ele é fiel na doutrina, ele é dizimista. Não dá... Deixa aí. Não dá trabalho, né? Esse é o nosso paradigma hoje. Da nossa igreja acomodada, da nossa igreja onde goza de liberdade religiosa, onde os políticos da ala evangélica são presidentes da Câmara. Vivemos hoje um momento em que estamos, de certa forma, acomodados politicamente. Não temos perseguição religiosa no Brasil. É uma grande falsidade, uma grande hipocrisia dizer isso. Estamos sendo perseguidos aqui no Brasil. Você não sabe o que é perseguição. A gente está muito longe de viver uma perseguição religiosa. Estamos caminhando para um ostracismo, para uma acomodação cada vez maior. Templos mais confortáveis, ar-condicionado, e tudo bom, louvor bonitão, e tudo delicioso. Não sou nada contra isso. Minha igreja, eu quero dar conforto, né? Mas isso não é prioridade. Amém, irmãos? Isso não é prioridade. Bom, então vivemos esse paradigma em que um bom crente, ele é aluno da IBD, ele é frequente nos cultos, ele é fiel e tal. Mas isso nunca foi verdade. As Escrituras sempre colocam o bom crente como aquele que está fazendo discípulos, amém? Está multiplicando discípulos, está potencializando o reino de Deus, está influenciando pessoas, está inspirando pessoas a serem como Jesus. E discipulado é isso, inspiração de vidas a serem como Jesus. O Evangelho não termina com a compreensão do plano de salvação. Talvez ele só comece com o plano de salvação. Não termina com ser salvo, a salvação é o início. Muito maior do que o Evangelho é a nova vida, é a ressurreição diária que Jesus tem sobre nós. Fazer discípulos é inspirar pessoas a serem exatamente como Jesus é. Um bom crente nunca deveria ser considerado aquele que está fiel lá na igreja e não dá trabalho, mas é aquele que está multiplicando seu potencial de discipulados. Por isso,
Desenvolva-se continuamente no cumprimento da obra de Deus e se mantenha disponível para o que Ele nos ordenou, fazermos discípulos do Senhor, ampliarmos o seu reino. E eu quero encerrar com a terceira característica sobre o reino. E aqui é muito sério o negócio aqui, né? Os crentes prestarão contas dos recursos que receberam. E a proposta não é medo, não é atemorização. Eu tenho que fazer por obrigação. Fazer por obrigação é a coisa mais horrível que tem. Isso outras religiões fazem. Se você acha que a disciplina espiritual é obrigação, você não está aperfeiçoado no amor. Porque quem acha que orar é um peso e ter tempo para orar é um peso, você acha que está obrigado a orar, porque você não entendeu o prazer de estar na presença de Deus. E se você está se desvencilhando e desconstruindo as disciplinas espirituais que já existem desde o primeiro século e falando, não preciso ter disciplina espiritual, você está numa falácia horrível, porque você está desconstruindo aquilo que Jesus sempre fez. Se retirava para buscar ao Pai. Mas Ele fazia por obrigação? Jamais. Fazia por prazer, por inspiração. Bom, os crentes prestarão contas, e aqui a palavra não é de medo. A palavra sim é de reflexão e responsabilidade. Na parábola que nós lemos, o nível dos concidadãos ela é medida pela competência e pelo desempenho. As contas e o nível de medida dos cidadãos, nesse caso não está se referindo à condenação, mas ao galardão que eles teriam. Tem uma frase de John Maxwell que eu achei muito interessante. John Maxwell escreveu: o nosso potencial é o presente de Deus para nós, e o que fazemos dele é o quê? É o nosso presente para Ele. Você compreendeu essa frase? O potencial que você tem é graça. Você crê que você tem potencial diante de Deus? Você é autoconfiante quanto ao potencial que Deus lhe deu? Tem gente que fala assim, ó céus, ó vida, não sei fazer nada. Não, eu acho que não é verdade. Acho que você está aqui porque você crê que você tem potencial, certo? O potencial que Deus lhe deu é graça de Deus sobre a sua vida. Mas o que você faz com esse potencial será o seu presente para Deus. Amém? Será que você está usando o máximo do seu potencial? Será que você está vivendo o máximo do que você pode viver? Será que você está se aperfeiçoando o máximo, ou está bom como está? Ou vamos manter o status quo? Vamos nos acomodar, porque afinal de contas, estou numa igreja bacana, minha família está com Jesus. Cada um dos servos recebeu a quantia equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador comum, foi o equivalente àquela mina, e a ordem do Senhor foi para que eles negociassem aquele dinheiro, multiplicassem aquele dinheiro. O importante é que eles devolvessem quando o Senhor retornasse, que eles devolvessem o que tinham recebido de forma maior, ainda multiplicado. E um detalhe muito importante desta parábola é que o Senhor que deu as minas, Ele não prometeu nenhuma recompensa antes de partir. E os servos dele não tinham nenhuma garantia de que Ele retornaria. Ele só fala assim, está aqui as minas, multipliquem essas minas. Mas Ele não deu nenhuma promessa de que retornaria ou que daria alguma recompensa. Ele só falou o que eles tinham que fazer. E esse detalhe é muito importante. Ele só falou o que eles tinham que fazer. Pastor Rodrigo, ele só falou assim, vai e multiplica essas minas. Ele não falou se eles teriam recompensa ou não. Ele não falou se ele voltaria ou não. Não falou quando retornaria. Só falou o que eles tinham que fazer. E às vezes a gente quer saber do muito e não faz o pouco. Jesus já falou para você o que você tem que fazer. Jesus já deu um direcionamento para nós. Jesus já nos deu capacitação, Jesus já nos deu potencial para fazermos o que Ele quer que façamos. Mas a gente quer saber mais, a gente quer estar na vanguarda do conhecimento, a gente quer estar na vanguarda dos outros e não faz o mínimo. O mesmo princípio se aplica a nós.
Nós não sabemos quando Jesus retornará, e eu não sei como será esse galardão, mas eu sei o que eu devo fazer, e você também sabe o que deve fazer, amém? Você precisa potencializar, multiplicar aquilo que você já recebeu de graça. O reino de Deus, o evangelho do Senhor, a entrada no reino de Deus. E numa aplicação contextual, nós também cobramos demais daqueles que não têm, mas não cobramos daqueles que teriam competência para produzir mais. É fácil cobrar daquele que não recebeu investimento. É fácil você criticar aquele que não teve recursos, que não tem acesso a uma faculdade teológica, né? A gente critica lá o fulano que está no interior, o fulano que está sei lá onde. A gente vê o vídeo no YouTube do pastor falando um absurdo, uma interpretação completamente equivocada da Bíblia. A gente fala, olha que absurdo, que ridículo esse pastor. Mas, e nós que temos acesso ao conhecimento teológico? E nós que temos acesso à sã doutrina? Será que somos equivalentes? Será que somos tão produtores, tão competentes como deveríamos ser? Com todos os recursos, potencialidades, acessibilidades, disponibilidades que nós temos hoje, estamos produzindo o equivalente ao que deveríamos produzir? Com os recursos que temos para a expansão missionária, você que já frequenta a sua igreja há 10 anos, você já sentou no banco da sua igreja há 10 anos, você já ouviu milhares de escolas bíblicas dominicais, você já ouviu diversos sermões, você já sabe toda a doutrina teológica, todo o ponto da teologia sistemática básica, você já conhece cristologia, você já sabe um pouco de escatologia. Mas será que estamos produzindo o quanto poderíamos com aquilo que já temos? Ao mesmo tempo, com todo o investimento que temos recebido, somos produtivos ou negligentes? Eu me lembro, pode passar, os cristãos norte-coreanos, eu recebi lá na igreja nesse ano, um grupo de missionários que atuam na Coreia do Norte. Coreia do Norte hoje é o país mais fechado para o evangelho do mundo, e nós fizemos na igreja uma campanha de envio de balões evangelísticos da fronteira da China com a Coreia do Norte, das fronteiras que existem lá. E aí eles enviam os balões com gás hélio, com o evangelho de Marcos e com o plano de salvação e com alimentos, suprimentos, com bíblias, para ultrapassar a fronteira da Coreia. Porque na Coreia do Norte é muito arriscado você ser cristão. Tem um dado aí do Portas Abertas, 60 mil cristãos sofrem diariamente nos campos de concentração norte-coreanos. Eles não têm liberdade, eles não têm Bíblia, eles não têm curso teológico, eles não possuem formação, eles não possuem pastores, eles não possuem recursos audiovisuais, eles não possuem Bíblias em áudio, não possuem Bíblias no celular, eles não possuem editoras de teologia, eles não possuem igrejas para se reunir, mas eles estão morrendo pelo Evangelho. Aí, ó. Não possuem nada, mas dão tudo que têm. Não possuem conhecimento da Bíblia, mas morrem por recitarem o Pai Nosso. E nós temos Bíblia de estudo da vovó, Bíblia de estudo da criança, Bíblia de estudo reformada, Bíblia de estudo arminiana, Bíblia de estudo sei lá o que. Meus irmãos, você pode fazer mais e nós podemos fazer mais pelo reino, amém? Eu lembro desse missionário, ele contou a história real de alguns cristãos que foram presos e todos os dias no horário do banho de sol eles se reuniam, eles eram obrigados a ficarem juntos, não podiam se espalhar. E eles se ajoelhavam juntos e começavam a orar. A única oração que eles sabiam em comum. Era uma oração só que eles sabiam, que era a oração do Pai Nosso. E todos os dias eles oravam o Pai Nosso. E os policiais ficavam nervosos e falavam: para de orar isso daí, para de falar esses versos. Se vocês falarem isso de novo, vocês vão ser torturados. Vocês sabem que vocês podem morrer por isso. E no dia seguinte,
se ajoelhavam e juntos apertavam a mão um dos outros e começavam: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois de alguns dias fazendo isso, não deu outra, foram torturados e foram mortos, porque estavam orando a única oração que sabiam. Na época, o missionário que me disse isso falou assim: e aqui no Brasil às vezes a gente tem vergonha de orar no restaurante, que o garçom vai servir a gente, né? Isso não é peso condenatório de jeito nenhum, é só uma reflexão, uma inspiração. Com a liberdade, potencialidade, recursos que temos aqui em São Paulo, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, você tem a oportunidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de potencializar-se para que o reino de Deus cresça. E o que nós estamos fazendo com as oportunidades? Eu quero encerrar dizendo com uma palavra de Warren Wiersbe, tem aí no slide: oportunidades perdidas representam recompensas perdidas e possivelmente a perda do privilégio de servir. Não perca as oportunidades que Deus te dá. E não espere um anjo de Deus vir e falar: meu filho, faça isso. Não, as oportunidades estão aí. Viva elas intensamente. E você será usado intensamente para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus.